Oi, aqui é a Mari de Sonho Distante. Quanto tempo? Tô até sem saber como é que grava vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar alguns dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida de leitora. Quer dizer, em toda a minha vida de leitora, eu não vou saber muito bem, porque, né, eu leio há bastante tempo. Mas os melhores livros, assim, que eu já li desde quando eu comecei a classificar livros e prestar atenção nesse tipo de coisa. Temos fantasia, temos livros infantis e temos... só isso. Não, tem um só que é mais diferente assim dos outros, mas no geral é mais fantasia mesmo. Então vamos começar, não tá por ordem de preferência nem nada. Já deixa aqui também nos comentários os melhores livros que você já leu, assim quem tá assistindo e eu também acabamos pegando aí mais indicações, então vamos compartilhar livros favoritados, não necessariamente favoritados, porque daqui os que foram favoritados mesmo são 2. Então é isso, deixa aí nos comentários os melhores livros que você já leu e já deixa o like nesse vídeo também pra você não esquecer quando chegar lá no final. E se interessar por qualquer um dos livros que eu vou mostrar aqui hoje, você pode comprar eles lá na Amazon pelo meu link que tá aqui no box de descrição. Comprando por esse link você me ajuda muito, porque você não paga nada mais além do preço do livro, recebe um livro novinho, cheirosinho na sua casa e eu recebo uma pequena comissão, então isso me ajuda bastante. E vamos começar. O primeiro livro, de tão bom que ele é, eu li ele praticamente em um dia, que foi para aquele desafio 7 em 7, e foi o Guia para Assassinos sobre Amor e Traição. Eu sinto que eu nunca vou conseguir falar o nome desse livro sem precisar ler. Esse livro é simplesmente perfeito. Nós temos um reino onde tem duas religiões diferentes e a rainha quer matar todo mundo que é oposto à religião que ela prega lá, que ela defende. E aí a filha... Não, o pai da protagonista morre por causa dessa outra religião que eles seguem, que eles defendem, que eles são considerados rebeldes, e ela acaba seguindo o caminho do pai. E aí ela vai tentar se infiltrar numa companhia de teatro onde só tinham homens, e ela vai ter que se disfarçar de homem pra isso, pra poder, em uma apresentação desse teatro em que a rainha for, né, assistir, ela vai tentar matar a rainha no meio dessa apresentação, vai bolar todo um plano ali. Só que o que ela não sabe é que do mesmo jeito que ela tá infiltrada, também tem outra pessoa infiltrada lá nessa companhia de teatro pra procurar rebeldes, e aí esses dois vão se juntar lá e ninguém vai saber quem é quem e o que cada um tá fazendo. O próximo livro é o livro da Selva. Esse daqui eu favoritei, mas eu não favoritei assim que eu terminei de ler. Eu levei um tempo pra pensar aí né, se eu favoritaria, pensar a respeito dessa história. E sim, eu favoritei o livro da Selva. Inclusive, o Instituto Mojo vai lançar o segundo livro da Selva. Então já fica de olho lá no site deles, no perfil do Instagram deles, que eu também vou deixar aqui no box de descrição, pra você ir lá acompanhar e não perder quando sair essa continuação, que eu já quero muito ler, porque se o primeiro foi favoritado, as expectativas pro segundo estão altíssimas. Então, caso você não conheça o livro da Selva, é daqui que saiu a história do menino Mowgli, aquele que vai morar com os lobos, com a pantera, conhece o urso, se mete em várias encrencas com uma gangue de macacos. Só que não é só isso. Aqui no livro da Selva a gente acompanha outros animais. Então isso foi o que mais mexeu comigo, porque eu pensei que eu ia acompanhar a história do Mowgli. Aí veio o quê? Focas sendo assassinadas para terem as peles usadas pelos humanos. Macacos também, que foca bastante, assim, tem uma história só para os macacos. Cavalos, vários outros bichos, então isso mexeu muito comigo e eu acabei favoritando esse livro. Claro que não podia faltar um livro com vikings, embora vikings não seja o foco, mas Abominação, do Gary Whitta, também é um dos melhores livros que eu já li, porque tem essa vibe, assim, invasão viking e maldições, e aqui a gente vai ter um personagem que vai ser chamado, depois que ele já prometeu pra ele mesmo que não ia mais se envolver nessas lutas, não ia mais matar ninguém, ele acaba sendo chamado pra ajudar lá o rei, porque um líder religioso lá, ele quer usar umas magias muito loucas pra poder transformar animais em feras, em armas de guerra, só que isso não dá certo porque os animais ficam muito violentos e atacam qualquer um que eles veem pela frente, sendo amigo ou inimigo, e ele resolve testar em humanos, porque já que animais são irracionais, né, então deve ter sido por isso que não funcionou. E ele quer testar isso em humanos, e o rei não deixa, obviamente, e acaba banindo essa pessoa dali da corte dele, do exército e tal, e ele resolve continuar fazendo esses testes, e aí o protagonista é chamado, então, pra tentar conter essa ideia maluca desse líder religioso, e ele vai acabar sendo alvo dessa maldição, e vai ter que viver sozinho na floresta por muito tempo, convivendo com seu destino.
Outro livro muito bom também, que me ensinou bastante, foi por isso que eu gostei muito dele, que é A Noiva Fantasma, da Yang Zixou. E esse livro, ele vai trazer uma história real, tipo, inspirado numa lenda real aí de que na China, antigamente, eram realizados casamentos entre pessoas vivas e mortas, ou casamentos entre dois mortos, ou entre um morto e um vivo, pra poder dar uma certa paz, assim, no espírito, pra que ele fosse lá em paz e não viesse a atormentar os vivos. E aí a nossa protagonista é prometida em casamento a um cara que já morreu. E óbvio que ela não quer isso, então ela vai atrás de saber mais sobre ele, sobre a família dele, sobre outras coisas também, inclusive a mãe dela, que já morreu e tá lá vagando pelo mundo dos mortos. E aí ela vai chegar lá nesse mundo dos mortos, vai fazer a travessia e vai acontecer um monte de coisa. Umas criaturas vão começar a perseguir ela, tipo, do nada. O que ela tem a ver com isso? E é muito bom mesmo, esse livro me ensinou bastante coisa sobre a cultura chinesa de antigamente e recomendo bastante também, é uma leitura super rápida e envolvente. Depois, claro que não poderia faltar também o quê? Uma vibe meio Idade Média misturada com zumbis. Não zumbis de fato, porque esse não é o termo que eles usam aqui, mas uma doença acaba atingindo as pessoas e elas ficam com esse aspecto meio de zumbis, assim, com a pele acinzentada, cheia de feridas e os cabelos caem. E eles são mandados, essas pessoas que são atingidas por essa doença são mandados para uma cidade para ficarem isolados atrás dos muros dessa cidade. Só que essa cidade tem um passado mágico e o nosso protagonista, que é o príncipe, que tá prometido pra uma princesa que tá vindo pra casar com ele, e ele acaba ficando doente e mandado pra essa cidade. Ele vai lá nessa cidade tentar descobrir o que aconteceu com as pessoas de lá, quem eram essas pessoas antes de ficarem doentes, qual o passado dessa cidade, o poder que ela esconde, e que as pessoas que viviam nessa cidade também, o que aconteceu com elas, o que aconteceu com toda essa magia. Então esse livro também é perfeito, ele é grandão assim, mas a leitura passa muito rápida. Se ele tivesse 2.000 páginas eu leria rindo. Não coloquei aqui a trilogia inteira, porque senão, né, é meio óbvio. Até porque eu não li a trilogia inteira, eu só li o primeiro e o segundo, mas tá aqui um tom mais escuro de magia também, entre os melhores livros que eu já li. Eu não sei o que a Victoria Schwab faz quando ela escreve, mas quando eu tava lendo esse livro, tipo, eu tava de boa lendo, e quando eu fechava e eu olhava em volta, eu pensava, tipo, eu estou no mundo real. Então, a escrita dela realmente me transportava para esse mundo que ela criou aqui, que são 4 Londres, uma cinza, uma vermelha, uma branca e uma Londres preta. E cada Londres esconde um segredo, não esconde, mas cada Londres tem ali o seu tipo. A Londres vermelha é a mais poderosa, se eu não me engano, onde ainda tem magia e essas coisas. A Londres branca também tem magia, mas não tá sendo muito bem usada. A Londres cinza é onde a magia já se extinguiu, assim, ninguém lá tem poder mais. E a Londres preta é onde a magia consumiu tudo por ali, as pessoas não souberam usar e acabou destruindo toda a cidade que tinha por lá e as pessoas. E a nossa protagonista, ela conhece alguém da Londres Vermelha, ela é da Londres Cinza e conhece alguém da Londres Vermelha, e ela vai aprender então sobre tudo isso, sobre como essa magia funciona, e aprender inclusive sobre ela mesma, porque tem uma coisinha aí sobre ela que acho que ela não conhece, e ela vai acabar aprendendo então a lidar com isso e vai desenvolver certas habilidades ali. E eu gosto muito dessa história justamente porque a autora conseguiu me fazer viajar junto com a personagem, com os personagens. E eu quero muito ler o terceiro livro, mas com certeza eu vou reler os 2 primeiros, porque, fala sério, reler uma história maravilhosa dessa não é esforço nenhum. Depois nós temos aqui o livro que foi o primeiro 5 estrelas desse ano, de 2021, que é Ruína, da Amy Tinteira. Esse livro, ele faz parte de uma duologia, ele é o primeiro, mas o segundo não foi traduzido ainda, poxa, galera, recorde. E aqui nós temos um reino, um universo, onde as pessoas são divididas entre o povo de Ruína. Na verdade, eu não sei se é só essas 2 divisões ou se tem outros lugares, mas aqui nesse livro é focado nesses 2 lugares, então, que é o povo de Ruína, que tem poderes, e o povo que não tem poderes, e houve uma época em que o pessoal que tinha poder escravizava os humanos sem poderes, e agora o rei dos humanos lá sem poderes quer se vingar e fazer exatamente o contrário, que é escravizar o pessoal de Ruína. E aí nós temos a protagonista, que vai sequestrar a princesa prometida pro príncipe lá dos humanos, e ela vai se passar pela princesa, vai conhecer ali como é que o palácio funciona, como é que o rei pensa, e ela
já chega lá com uma certa ideia formada sobre o príncipe, mas ela acaba descobrindo que ele não é igual ao pai dele, que ele não quer as mesmas coisas, que ele não pensa da mesma forma, e eles vão acabar se unindo para unir esses dois povos. É muito interessante essa história, a autora consegue ser bem objetiva e não ficar enrolando com cenas de... Tipo, os protagonistas, o príncipe e a menina que sequestrou a princesa, eles estão se conhecendo, agora eu vou enrolar um capítulo inteiro pra falar sobre o que eles estão pensando, como eles estão se sentindo, a contradição ali na cabeça deles. Não. Inclusive, cada capítulo tem um plot diferente, é um plot atrás do outro, você não consegue terminar de ler um capítulo e simplesmente fechar o livro pra ler em outro dia. Eu li esse livro em um dia, porque eu literalmente não consegui largar, e também porque ele fazia parte do desafio de 7 em 7, mas é uma fantasia realmente muito boa, bem objetiva e com um mundo e tudo assim muito bem construído. Eu tô há tanto tempo sem gravar vídeo que eu tô achando que eu tô falando que nem a Thaís já. Tipo assim, então... Leiam. Outro livro que também é um dos meus favoritos, um dos melhores que eu já li, mas infelizmente ainda não consegui ler a série inteira por motivos de... Simplesmente cada livro é um tijolo, mas são histórias assim também muito bem desenvolvidas e poderia ter, sei lá, milhares de páginas. Tem milhares de páginas, a série inteira juntas. Mas poderia ser muito maior, que eu leria também de boa. E Outlander, A Viajante no Tempo. Acho que vocês já estão cansados de me ouvir falando sobre essa história, né? Nós temos a Claire, que é uma mulher dos anos 1945, mais ou menos. E nós temos uma outra época que se passa 200 anos antes do presente ali da Claire. E em uma viagem que ela vai fazer com o marido dela pra aproveitarem o tempo aí juntos depois de terem ficado separados durante a guerra, ela vai em um lugar ali na Escócia, um lugar que dizem que tem uma coisa meio mágica, e acaba viajando no tempo para a Escócia de 1745. E a gente vai acompanhar toda essa adaptação dela por lá e tudo que ela vai aprender e fazer por lá também. Confesso que eu preferia muito mais as partes dela na Escócia. Por mim, o livro inteiro podia se passar desse jeito. E quando acontece uma certa coisa com a vida dela no presente, de certa forma eu fiquei feliz, porque isso queria dizer que ela ia passar mais tempo na Escócia do passado. Então é uma história também que me envolve bastante, porque eu gosto desse tema, assim, de... Aqui não é bem Idade Média, mas desse tempo aí, dessa época, e principalmente nesse lugar que é a Escócia, que é um lugar maravilhoso. E é isso. Agora um livro um pouco diferente, né, pra fugir um pouco das fantasias. A Batalha dos Mortos, que é um livro com a temática de zumbis, é um livro nacional também. E eu não tenho muita experiência com livros de zumbis, o máximo que eu já li foi até o 3º livro de The Walking Dead. Mas essa série aqui eu li quase inteira também, só falta ler os 2 últimos, que na verdade são um só, mas que foram divididos em 2. Enfim. E aí a Batalha dos Mortos pra mim é um dos melhores livros dessa série, porque aqui a gente tem muita ação. Não temos personagens burros que veem um zumbi e quer levar pra casa pra cuidar. Nós temos personagens que querem realmente se livrar deles e o que eles fazem pra isso, tipo, toda a estratégia ali por trás, os treinamentos e o relacionamento, assim, entre as pessoas é tudo bem tenso e... Eu gostei muito desse livro, leiam essa série porque é perfeita. Por último, eu queria ter o primeiro livro dessa trilogia pra mostrar aqui, mas infelizmente eu não tenho, porque eu emprestei e ele não voltou. E eu tô falando da trilogia de Dragões de Éter, do Rafael Dracon, também é nacional. E o 2º volume, então, é Corações de Neve. E o 3º volume é Círculos de Chuva. O 1º volume é Caça às Bruxas. Caçadas bruxas? Caçadores de bruxas? Alguma coisa assim, com caça e com bruxas. E aqui nós temos personagens dos contos de fadas que a gente já conhece. Então, o João e Maria, que inclusive são os protagonistas. A Princesa e o Sapo, a Bela Adormecida, a Branca de Neve, João e o Pé de Feijão e vários outros personagens desses contos de fadas clássicos. E nós temos uma história que vai envolver todos eles. E isso é muito perfeito, porque às vezes tem histórias até que eu não conhecia antes, que eu fiquei conhecendo através desses livros, e todo mundo envolvido ali numa mesma treta. É muito legal de acompanhar. Então é isso, essas foram as minhas indicações pra vocês, os melhores livros que eu já li. Se você já leu algum deles, me conta aqui nos comentários também, que eu quero saber o que você achou. E se algum desses livros também é um dos melhores livros que você já leu. Então, como você já deixou seu like, já abriu as guias aí dos livros que você se interessou na Amazon pra pôr na sua wishlist pra comprar depois, eu posso ir ficando por aqui. A gente se vê então no próximo vídeo e tchau!